Fala galera, depois de um bom tempo aí sem trazer vídeos para o nosso canal, estou aqui trazendo um vídeo sobre ela, cara, a nossa queridíssima progressão aritmética, mais especificamente sobre uma fórmula da progressão aritmética que é a soma dos n termos de uma PA, cara. Então é o seguinte, primeiro, o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de termos, então a gente tem tipo o termo A1, o termo A2, o termo A3, e a gente tem vários termos. A gente vai ter o termo AN-1 e o termo AN. Tá? Vamos botar assim. E a regra da progressão aritmética é que o termo, por exemplo, o termo N aqui, ele é obtido pelo termo anterior mais uma determinada razão. Então a gente tem aqui que o A2 vai ser igual ao A1 mais uma razão. Então a gente soma uma razão, a gente chega nele. E disso a gente pode inferir coisas mais genéricas, né? Se a gente tem, por exemplo, o A3, só para ir para o genérico, a gente pode ter o A1. Não, no caso, olha que interessante, a gente tem o A2 mais uma razão, certo? Só que o A2, ele é o A1 mais uma razão. Então a gente tem mais uma razão aqui, mais razão. Isso aqui vai ser igual ao A1 mais duas vezes uma razão. E realmente é isso, né, cara? A gente vem pro A2 e depois pro A3. Então, daqui para cá vai duas vezes a razão, né? E daqui para cá uma vez a razão. Enfim, delírios aí usando a progressão aritmética. Então, cara, o termo AN, se a gente quer um termo AN, escrever o AN em função do A1, pode ser qualquer termo, né? Mas vamos escrever em função do A1, que é o primeiro termo da sequência, fica mais da hora de trabalhar. A gente basicamente precisa ver quantos saltos do A1 é necessário até o AN, né? E é basicamente o índice menos um, né? Então, por exemplo, do A3 para o A1, deixa eu colocar aqui usando na função, em função do A1 mais duas vezes a razão. Pula para 2, pula para 3, né? Então é duas vezes. É basicamente a diferença de índices, né? Então, n menos uma vez a razão, certo? Isso aí é a fórmula de um termo genérico da PA. Deixa eu baixar a perninha aqui para não confundir os dois. Mas enfim, não é sobre isso aí que eu quero falar, cara. Mas sim sobre a fórmula da soma de uma PA. Tipo assim, se eu quiser somar todos esses termos aqui. Por quê? Porque sim, eu quero somar eles. Tem uma forma de você fazer isso, que é você fazer n, que é a quantidade de termos, sobre 2 e multiplicar isso por n mais um. Na verdade, nesse caso, né? Nesse caso, é assim: a n mais a um, né? Soma o primeiro com o último e multiplica pela quantidade de pares. Só é a fórmula anterior se for números naturais, se for a soma de todos os números naturais até o número n. Mas a fórmula da soma de uma progressão aritmética é justamente essa. A gente pega o último termo e soma com o primeiro. Beleza? E eu tava pensando sobre isso daí, porque existe um detalhe. É muito fácil de você chegar nessa fórmula. Porque assim, deixa eu pegar uma sequência assim, tipo 5, 9, 13, 17 e 21. Isso aqui é uma PA de razão 4, né? Então, somando aí, tipo, do 1 pro 5 vai 4, do 9 pro 13 vai 4, do 13 pro 21 vai 8, porque é duas vezes a razão. Enfim, perceba o seguinte, né? A gente tem aqui o A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Se a gente somar as extremidades aqui, a gente vai ter 22. Se a gente somar esses dois aqui, a gente também vai ter 22. Se a gente somar esses dois aqui, a gente vai ter 22. Isso é muito curioso, cara, porque assim, se você somar dois termos aí que eles têm o mesmo índice, você vai chegar no mesmo resultado. Então, se eu pego, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, A2 mais o A3, A2 mais A3, isso aqui vai ser igual ao A1 mais o A4. A soma dos índices dos dois aí dá 5, né? E você pode verificar, né? O A2 mais o A3 vai ser 14 e o A1 mais o A4 vai ser 14 também. E por que isso acontece? Lembra, usando a fórmulazinha aqui, o A2 é o A1 mais a razão, o A3 é o A1 mais duas vezes a razão. Aqui a gente tem o próprio A1 e o A4 é o A1
mais 3 vezes a razão. Então aqui a gente tem três razões, né? E aqui a gente tem 1 a 1, 2 a 1 e os 2 a 1 aqui. Então a gente tem o zero igual a zero aí. Perfeito, verificado essa propriedade. Que basicamente entendam cada um dos termos como isso, né, cara? Entenda eles como 1 a 1 e o índice menos uma vez a razão. Então, por isso que dois termos aí, se você somar eles, eles tiverem a mesma quantidade de índice, sim, de valor absoluto dos índices aí, eles vão dar o mesmo valor. E só uma análise da hora aí sobre o PA, né, cara? É uma propriedade interessante. Eu só não sei se vale, eu nunca parei pra pensar. Não, eu acho que não vale se você somar, tipo, dois termos e três aqui, né? Não, não vale isso, porque vai aparecer mais a uns. Então, assim, se você somar a mesma quantidade de termos e a soma dos índices aí for a mesma, você vai chegar no mesmo resultado. Interessante, né? Interessante. No caso aqui, nesse caso em particular, foi 22. Mas, Dani, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a fórmula, né? Tá, e por que que eu tô falando desse detalhe aí da soma dos índices, enfim, de vidas e essas coisas? O ponto é o seguinte, cara, é muito fácil de você entender por que que isso dá certo. Vamos escrever aqui, deixa eu deixar em preto. Será que preto? Acho que preto estraga menos a visão, né, cara? Olha esse vermelho aqui, que cor agressiva. Deixa eu colocar em preto aqui. Eu vou colocar aqui o A1. Nossa, aprender a escrever também, né? Vou colocar aqui o A1, o A2, o A3. Eu não vou mais colocar esse A3, não. Vou colocar só o 1 e A2. Estou com preguiça. AN-2, AN-1, AN. Vou colocar vírgulas aqui para separar os valores. Perceba que, como eu disse, uma análise genérica, agora em uma análise genérica, se você somar dois termos aí, e esses termos tiver a mesma soma nos índices, o resultado vai ser o mesmo. E então a gente tem que, por exemplo, o A1, que é pegando você e você, mais o AN, né? Vai ser igual a você e você, ao A3 mais o AN menos 2. Nossa, por que será? Mas vamos colocar aqui, a gente tem A1 mais A1, certo? E aqui a gente tem mais N menos uma vezes a razão. E do outro lado a gente tem A1 mais A1. Você é mais duas razões e você é mais N razões. Não, N menos 3 razões, perdão. Você é mais N menos 3 razões e você mais duas razões. Então, no final das contas, N menos uma razão. Ficar exercitando a memória de trabalho e acabar que eu vou falando besteira. Acaba que eu vou falar o português, caramba. Enfim, perceba que as duas expressões aí são iguais, né? Se a gente escrever os termos dessa forma aqui, em função do A1. Então, basicamente, cara, é o que todo mundo já sabia, né? Se você somar as mesmas coisas aqui, os parzinhos vai dar a mesma coisa. Uau! E o que que você consegue inferir disso? Basicamente, você consegue formar pares, né? Pares que têm o mesmo valor. Então, a gente pode dizer, que nem eu falei aqui, esses dois pares aqui, esse par aqui desses dois elementos, é igual a esse par desses dois elementos. Então eu posso simplesmente colocar esse valor. Pensa no valor aqui, né? Pensa no valor. A gente tem esse valor aí que ele vai se repetir é, em toda a sequência. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, recursivamente, né? E assim, é muito fácil você perceber isso, né? Quantos pares a gente vai ter? Se a gente tem n elementos, a gente vai ter n sobre 2 pares, com esse valor. Então a soma do mapear é isso aqui. Isso aqui é a soma de uma PA com N termos. Só que aí, cara, tipo assim, tá, isso aí é óbvio. Só que uma coisa que sempre me pegou, cara, sempre me pegou. E assim, é uma coisinha boba, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas é uma coisa que sempre me pegou que é o seguinte, cara. A gente tá falando de pares aqui. Sempre tem uma dúvida, cara, sempre toda vez que o professor falava dessa soma aqui, dessa fórmula da soma de uma progressão aritmética, sempre tinha um que falava, cara, mas e se for ímpar? E se o n for ímpar? Perceba, 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 perceba. É uma sutilezazinha, mas é interessante, cara, porque a gente pode fazer várias manipulações algébricas e desde que essas sejam verdadeiras, a gente sempre chega num resultado satisfatório. Essa é uma beleza aí da matemática. Se a gente tem a mesma
coisa que eu estava fazendo lá. Só que vamos agora só deixar o 9 aqui como termo central, deixar a mesma progressão aritmética, colocar isso aqui como, sei lá, um J, porque eu quero, vai, chamar isso aqui de J. Eu posso fazer isso, dane-se. Ah, informal, não, dane, sei lá, não sei nem se é informal, não importa. Agora eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Então eu vou somar aqui, 1 com 17 vai dar 18, 5 com 3 vai dar 18, tem um 9 aqui. É meio estranho a gente falar. Se a gente assumir que a gente está falando de pares, é meio estranho a gente trabalhar com isso aqui, né, cara? Porque isso aqui não é um par. Você pode olhar e falar, ai, mas 9 mais 9 dá 18. Mas isso aqui não é um par. Fica meio estranho, não fica, cara? Vocês não concordam comigo que fica, no mínimo, estranho? Porque você está trabalhando com a soma de pares, mas o 9 não é um par. O 9 é um único elemento. Aí cai numa coisa muito legal da progressão aritmética, que eu já vou deixar registrado aqui, que é a seguinte: por que progressão aritmética chama progressão aritmética? Por que progressão geométrica chama progressão geométrica? Muito disso é relacionado com a média. Porque se eu pego você e você, eu somo e divido por 2 dá 9, certo? Se eu pego dois elementos, se eu pego tipo um AI e um AJ, eu tiro a média deles. Isso aqui vai ser igual ao A I mais J. Agora eu me ferrei, né, cara? Porque pode ser que isso aqui. Esquece. Enfim, números pares, números ímpares acabam bagunçando a nossa cabeça. Mas vamos focar no seguinte: se eu pego dois termos, vai dar o central. Agora, se eu pego. Vai dar o central. Mas e se não tiver termo central? Tipo, eu pego 5 e o 17, né? Vai dar o termo que estaria aqui. É estranho falar isso, né? Porque vai dar 11. E 11, curiosamente, é tipo assim, mais 2, né? Caraca, velho, eu tô ficando louco estudando progressão aritmética. Maluquice do caramba. Mas enfim, cara, o ponto que a gente tem que entender é exatamente esse. A gente tem aqui o AN, vou colocar aqui o A5, vai, e aqui o A1. A gente soma aqui os dois, A1 mais A5, divide por 2, isso aqui vai dar o A5 mais 1 sobre 2, que vai dar o A3, que adivinha é o 9. O mesmo vale para isso daqui, tá? Então a gente soma os índices aí. Pode ser que dê uma coisa bizarra, né? Se você não tiver elemento central como eu estava fazendo. Mas nesse caso a gente tem essa propriedade aí. Que progressão aritmética, o termo central, pegando aí dois termos, é a média aritmética desses dois elementos, né? Se fosse uma PG, seria média geométrica, né? Média geométrica, a gente tem A vezes B tira a raiz, e média aritmética, a gente tem A mais B, 2. Certinho? Tá? Essas são as duas coisas. Tá, mas beleza, cara. A gente tá lidando com uma coisa meio estranha aqui, né? Que a gente tem essa sequência aqui, mas a gente não consegue formar pares. Como que a gente vai enxergar isso daqui, cara? A gente vai enxergar, tipo. Eu vou falar com N, tá? Eu vou falar com N. Vou ser genérico mesmo. Se eu tenho a N mais a 1 vezes N sobre 2, uma forma de eu pensar isso daqui é o seguinte. Eu vou dizer que N é ímpar, tá? N é um número, obviamente, natural e N é ímpar, beleza? N é ímpar. Tá, dizendo que N é ímpar, quantos pares inteiros, pares de 2, tá? Dupla de 2 que eu vou ter? Se N for ímpar, então quer dizer que N pode ser escrito como 2 vezes K, que K é um número inteiro, no caso aqui vai ser um número natural, porque é um número positivo, enfim, mais um, certo? Então eu vou tirar esse um aqui e ficar com 2K, certo? E aí, então n menos um. Nossa, cara, que eu tô fazendo isso? Não, enfim, n menos um é par. Ou seja, eu vou ter n menos um pares mais um elemento, certo? Isso aqui é uma coisa que eu posso estar pensando. Então eu posso estar separando isso daqui dessa forma, né? AN mais A1 vezes n menos um
sobre 2, tá? Porque eu vou ter n-1 pares, ter n-1 pares, mais o termo central. Aqui eu vou ter termo central, porque como eu defini aqui o n é ímpar, então eu necessariamente vou ter um termo central. E qual que vai ser esse termo central? Mesma ideia aqui, pega a média dos dois índices. Mais o termo central que vai ser o a n mais 1 sobre 2, tá? Isso aqui é a nossa... É equivalente, né, cara? Isso aqui vai acabar sendo equivalente, porque é basicamente isso, né, cara? Não roubei em nenhum momento aqui, né? É meio bizarro olhar dessa forma, né? Mas aqui seria a forma de você enxergar isso daqui, né? Se for ímpar. Eu junto os pares e deixo esse elemento aqui. Só que aí, cara, tem uma coisa muito interessante, né, cara? Voltando aqui à questão da média, né? Da média aritmética. Perceba que esse elemento aqui, por ele ser o elemento central, eu posso escrever ele em função desses dois, certo? Eu tenho esse elemento central, o A1 vai ser meu primeiro elemento e o AN vai ser meu último elemento. Show de bola? E o nosso AN mais 1 sobre 2, olha, colocando expressão absurda no índice, né, cara? Que loucura. Esse elemento aqui vai ser a média aritmética desses dois. Então vamos fazer isso, cara. Por que não fazer isso? A gente pode colocar aqui o AN. Vamos só repetir? Caraca, tô apertando o botão de apagar da caneta. AN mais A1, multiplicando isso daqui sobre 2, mais a média aritmética, né? Porque esse elemento aqui é a média aritmética, como a gente viu. Então a gente vai ter AN mais A1 dividido por 2. Aí uma coisa muito legal, cara. Olha isso daqui. Isso aqui tudo está sobre 2, né, cara? Eu não gosto de deixar dessa forma, justamente pela visão intuitiva da fórmula, tá? Eu não acho que seja interessante você decorar formulazinhas tão idiotas, porque senão você vai ficar idiota. Não quer dizer que você não possa decorar fórmulas, né, cara? Porque se você for obrigado a entender o fundamentalismo de absolutamente tudo, você não vai progredir na sua vida. Então existem coisas que você precisa aceitar como verdade, porque você não vai progredir se você for um cético com relação a tudo. Então aceite algumas coisas como verdade, mas coisas idiotas, como por exemplo a soma de uma progressão aritmética, você pode ter a visão intuitiva dela. E eu gosto muito de ter essa visão intuitiva aqui, né, cara? Que eu vou estar somando os termos aí, e aí eu vou estar multiplicando pela quantidade. Porque se eu deixo tudo isso sobre 2, que é o que geralmente o pessoal deixa, né, cara? Em livro geralmente tá assim, deixa assim, né, cara? Por exemplo, vezes n, e aqui você deixa um 2. Só que, sei lá, cara, eu não. Porque o 2 não tem interação com isso daqui, entendeu? Quer dizer, até tem, né? Mas vocês entenderam. Isso aqui, ó, é uma coisa só. Então eu acho que fica mais legal escrever desse jeito. Enfim, delírios meus. Delírios meus. Mas perceba isso, cara, porque tudo isso aqui tá no mesmo denominador. E a gente tem o seguinte: eu posso chamar isso daqui de laranja. Isso aqui é uma laranja, ó. Eu já. A esse momento do vídeo eu já coringuei, cara. Isso aqui é uma laranja. Deixa eu desenhar a folhinha da laranja porque é importante. Isso aqui é uma laranja. Isso aqui é uma laranja. Eu tenho n-1 laranjas. E eu vou somar com mais uma laranja. Ah, mas tem um 2 aqui embaixo. Uau, grande coisa, tá? Propriedades básicas de frações, né, cara? Se eu tenho alguma coisa sobre n mais outra coisa aí sobre n, eu posso deixar tudo no mesmo denominador, né? Dane-se esse 2 embaixo. Cara, que traço lindo que tá essa fração. Olha isso daqui. Enfim, eu tenho n-1 laranjas mais uma laranja. Portanto, eu vou ter n laranjas. N laranjas, que vai multiplicar uma laranja, isso daqui, né? Então, eu vou ter AN mais A1 dividido por 2. E é importante ressaltar, isso aqui é uma laranja, tá? Importante fazer essa análise. Isso aí é uma laranja, é importante falar isso. Só que perceba, cara, mesmo com essa manipulação interessante que a gente fez, a gente chegou na mesma coisa, né?
chegamos na mesma fórmula. A gente saiu da mesma fórmula, que é isso daqui, ó. Essa aqui é a fórmula da soma de uma PA. E aqui é a mesma coisa, né? A fórmula da soma de uma PA. Só que a gente fez esse passo aqui intermediário que é muito interessante, né, cara? Porque, tipo assim, é estranho, que nem eu falei, que geralmente é assim que o pessoal fala, né? O pessoal simplesmente dá essa visão de uma progressão aritmética de você ir somando os parzinhos, que não tá errado, né, cara? Não tá errado. Como eu mencionei aqui nessa parada do índice, né? Se você somar a mesma quantidade de elementos e a soma dos índices ela for igual, o resultado vai ser igual, né? Então, aqui eu tenho a soma dos dois índices n-1, n mais 1, perdão, n mais 1 e n mais 1 também. Então, vai dar pares com o mesmo valor. Só que aí você meio que tem implícito que precisam ser pares, né? Fica meio estranho, né? Provavelmente, se você já teve uma aula de progressão aritmética, sempre teve uma pessoa lá que, com toda a razão do mundo, cara, deve ter perguntado, tá, mas e se a quantidade não for par? Tipo assim, par por definição é um número divisível por 2. Então, se você não tem um número divisível por 2, como é que você vai trabalhar com a fórmula desse jeito? Você vai, tipo, ter um número quebrado de pares. E é estranho, acaba sendo muito estranho. Mas faz que nem eu fiz aqui, cara. É uma coisa legal pra você estar analisando. Eu não sei se, que nem eu falei, eu tô ficando louco vendo essas coisas aqui, mas é uma coisa muito legal, porque, tipo assim, a gente tem aqui, isso aqui vai ter pares, isso aqui é par realmente, cara. Analisando, fazendo análise fria, né, de pares, tá? Como eu disse, aqui a gente chegou na forma já assumindo que n é par. Aqui n é par. Então a gente pode, pô, trabalhar dessa forma de maneira de boaça, né? A gente pode de boaça trabalhar desse jeito porque aqui o n é par, aqui o n não é. Aqui eu disse que o n é ímpar. O n sendo ímpar, eu vou pegar o n-1, que necessariamente vai ser par, né? Eu nem sei porque que eu fiz isso daqui, mas enfim. Mais um formalismozinho aí. Porque o pensamento é bem intuitivo, né, cara? Antes de um número par, vem um número ímpar. Antes do número ímpar, vem um número par. Então, se o n é ímpar, n-1 é par, tá? Ah, você está falando muita coisa óbvia, estalagmite. Estalag simples, né? Esse canal é estalag simples. Sim, eu estou falando coisas óbvias, né? Mas dane-se, né, cara? Você está assistindo. Pô, você chegou nesse pensamento aqui, você está assistindo um vídeo totalmente maluco aqui sobre progressão aritmética, numa coisa extremamente específica, num delírio. Então, cara, a última coisa que você pode fazer é reclamar, tá ligado? Mas voltando aí à linha de raciocínio, que já não tá muito agradável, a gente tem aqui uma coisa que é completamente válida, que é pares, certo? Isso aqui é um número par, e a gente tem pares desse valor, então a gente tem uma quantia que faz sentido, semanticamente isso aqui faz sentido. E aqui a gente tem um termo central, né? Que está perdido lá, é o termo isolado. Termo isolado. A gente consegue, através dessa propriedade muito interessante aqui da progressão aritmética, de que o termo central é a média aritmética das duas extremidades, enfim, de dois termos aí que estão a uma mesma distância aqui, né? Se eles estão a uma mesma distância, só tira a média aritmética. Jogamos aqui essa ideia, né? Agora separando os dois aqui, jogamos aqui essa ideia. E aí a gente percebe, né, cara? Isso aqui vai estar a n mais a 1 sobre 2. E aí, se a gente jogar na fórmula lá, a gente cai na fórmula original. Enfim, cara, só manipulações algébricas válidas, como eu disse, nós chegamos em um resultado satisfatório. Tá, o propósito desse vídeo é bem esse, tá? Tipo assim, você pode achar algumas coisas estranhas na matemática, principalmente se o professor acabar falando uma coisa bem por cima, assim. Só que, cara, se você tiver uma basezinha minimamente sólida, você consegue fazer essas manipulações aí e sanar as suas loucuras, seus delírios extremamente específicos sobre propriedades específicas. Então, mesmo que o n seja ímpar e o cara falou pra você, ah, mas você junta os pares. Ah, mas não é par. E o que que eu faço com o último elemento? Você pode verificar aqui que vai cair na mesma fórmula. Certo? Enfim, cara, great analysis, great analysis. Agradeço aí as pessoas que assistiram esse vídeo aqui, tá? E se você tem alguma loucura matemática para você compartilhar, compartilhe ou não tenha vergonha, né, cara? Tipo, se você tem algum tempo livre
você quer sanar alguma dúvida matemática que você teve, faz isso aqui, cara, porque isso aqui é extremamente divertido, né? A matemática ela tem essa possibilidade de que se você tem os axiomas na sua mão, você consegue brincar com eles da forma que você quiser, coisa que você não pode fazer com outras matérias, você não pode sair fazendo essas inferências em, sei lá, português. Você não pode sair inventando regra. Mas aqui na matemática você pode, não que você está inventando regra, né? Mas você está fazendo manipulações válidas dentro das regras do jogo. Muito divertido, cara. Eu diria que isso aqui foi muito divertido. Desculpa se esse vídeo aí ficou meio confuso, cara. Talvez eu não seja uma pessoa tão boa assim para expressar pensamentos usando palavras. Mas enfim, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Vai ter próxima, né? Eu vou postar mais vídeo com certeza. Tchau.